para ver se vai dar tudo bem por aqui, tá bom? Bom, então hoje vamos aqui falar de um assunto super importante e infelizmente cada vez mais comum nos nossos dias, né? Que é a fadiga mental e o burnout, né? Acho que eu nunca ouvi falar tanto de pessoas que estou com burnout, né? A pessoa tirou uma licença do trabalho porque está com burnout, ou a pessoa deu aquela sumida porque está com burnout, né? Então, o que seriam essas duas nomenclaturas, esses dois problemas tão grandes aí, né? Tanto a fadiga mental quanto o burnout. A fadiga mental, como o próprio nome já diz, né? É um cansaço mesmo, assim, da mente, né? Do excesso de pensar, do utilizar a nossa mente demais, de estarmos aí 100% voltados para o nosso racional o tempo todo, né? E o burnout, ele pode ser as duas coisas juntas, então ele pode ser a parte mental mais a parte física e ainda uma parte emocional também, né? Não pode ser aí a junção de várias coisas. Então é realmente assim, o burnout pode ser um combo e, né, a fadiga mental apenas não, né, é um destes problemas. E aí, o que muita gente não presta atenção às vezes é na importância da nossa alimentação durante esses períodos de crise, digamos assim, né, não só dessa parte assim física, né, mas também toda a parte energética, emocional que acaba envolvendo esses tipos de crise. Então, assim, quando nós falamos que uma pessoa está passando por qualquer tipo de fadiga, de estafa, nunca é uma coisa só. Por mais que o nome seja fadiga mental, acaba influenciando em muitas outras partes do corpo e pode muitas vezes começar por conta, né, de um excesso aí de pensamentos, de racionalidade, de trabalho mental, né, ou seja, excesso de estudo, excesso de trabalho, mas pode ser também depois somatizar em formas de outras doenças físicas, né? Então este é o grande problema. E não só a questão da alimentação, como nutrir essa parte física, mas também a parte energética da alimentação, que pode contribuir até para o que ainda não foi somatizado, concretizado no nosso físico. Então é disso que eu vou falar hoje aqui, não só dando algumas dicas de alimentação, mas também de alguns outros hábitos saudáveis aí para ajudar a prevenir e a tratar quem infelizmente já está passando por esse problema de fadiga mental e burnout, tá bom? Bom, então para começar, é importante dizer que quando nós chegamos, né, nesse nível de ser diagnosticado com burnout ou com algum tipo de fadiga mental, realmente é sinal que nós já estamos aí com sintomas mais crônicos e muitas vezes agudos, como por exemplo, acho que uma das mais comuns é a insônia ou o excesso de sono. Então uma das primeiras coisas a serem afetadas quando a gente passa por esse tipo de problema é o nosso sono, que justamente é a ferramenta mais importante para a recuperação do nosso corpo, não só o nosso corpo físico, como o nosso corpo energético também. Então quando nós dormimos, nós fazemos toda aí a recuperação, né, dos nossos corpos. Eu fiz até já um vídeo sobre isso, se você quiser depois me deixem aqui nos comentários, se você ainda não viu, tá no meu outro canal do YouTube, eu deixo para vocês o link nos stories, tá bom? Então assim, quando nós temos, além, né, do excesso de trabalho mental, o excesso de preocupações, né, e o excesso de trabalho como um todo, físico, porque o burnout, como eu disse, pode ser as duas coisas, nós temos aí que cuidar muito da qualidade do nosso sono em primeiro lugar, porque é uma ferramenta muito importante para recuperar o nosso corpo. Bom dia, Tatá, tudo bem? Então, assim, o que nós podemos fazer, então, relacionado à alimentação para manter a qualidade do nosso sono, para recuperar, né, que é uma das melhores formas de tratamento, é um bom sono, né, um sono de qualidade. Não precisa ser muitas horas, mas precisa ser um sono para recuperar realmente. Então, coisas que nós devemos evitar referente à alimentação. Comer alimentos muito pesados, né, ricos em gordura no período da noite, né? Então o nosso corpo, naturalmente, o nosso metabolismo, ele trabalha da seguinte forma: até 2, 3 horas da tarde, então 14, 15 horas, o nosso corpo metaboliza com mais facilidade as gorduras, e depois desse horário, depois das 15 horas, os açúcares, né?
Então, assim, se você gosta de comer alguns tipos de alimentos que são mais pesados, né, em gordura, é importante fazer isso, né, ou no café da manhã ou no almoço, e sempre preferir jantares mais leves e de preferência a base vegetal. Então, evitar o máximo possível o consumo de alimentos de origem animal no período da noite. Isso vai fazer com que você tenha uma digestão mais leve, vai fazer com que o seu metabolismo trabalhe de forma mais natural e você tenha uma melhor qualidade de sono e uma melhor recuperação, seja do seu físico ou do seu mental durante o sono. Então, seja você que esteja com problema de burnout ou de fadiga mental, esse tipo de alimentação, seguindo nessa regrinha do mais gorduras, né, na primeira parte do dia até 2-3 horas e qualquer tipo de açúcares depois das 15 horas, isso ajuda muito no seu metabolismo, porque faz parte da nossa natureza trabalhar desse jeito, né, e digamos assim, queimar esses grandes macronutrientes, né, lipídios e carboidratos em horas diferentes do dia, tá? Então, já anota essa primeira dica aí, porque isso melhora a qualidade do seu sono e melhora também o seu metabolismo, né? Lembrando que quando o nosso metabolismo está trabalhando super bem, é muito mais fácil da gente lutar, né, contra quaisquer tipos de doenças, inclusive qualquer tipo de fadiga, seja mental ou seja física, tá bom? Uma outra coisa que é importante também em relação ao nosso sono, né? E aí, assim, como eu falei, a questão dos açúcares, né? Então, quer dizer que é melhor comer os açúcares à noite, né? Porém, para muitas pessoas, o açúcar é extremamente estimulante, né? Então, quaisquer tipos de alimentos estimulantes devem ser evitados comer no período da tarde. Ou seja, e da tarde, assim, depois das 14 horas, para algumas pessoas, né? Existem alguns tipos de biotipos, de temperamentos que são mais suscetíveis a ter agitações mentais com cafeína e açúcar, mas aí teria que fazer uma avaliação mais individual para saber qual é o seu biotipo. Eu faço esse tipo de coisa nas minhas consultas de naturopatia e tenho um resultado muito bom, né, com os pacientes, porque realmente, assim, a gente faz direcionado porque cada um precisa, mas no geral, né, é bom evitar o consumo de bebidas, comidas ricas em açúcar e cafeína na parte da tarde. Ah, Márcia, então quer dizer que, assim, nesse período de grandes crises de fadiga mental ou de burnout, assim, o consumo de açúcar não é recomendado de forma alguma? Basicamente, sim, né? Aliás, o consumo de açúcar, açúcares refinados principalmente, e os açúcares contidos nos alimentos ultraprocessados e industrializados, é aí uma das maiores causas de todos os tipos de doenças hoje em dia, principalmente doenças anti-inflamatórias, né? Para a Organização Mundial da Saúde, o açúcar é tão problemático quanto o consumo de quaisquer tipos de drogas ilícitas, inclusive, né? Mata mais gente do que as drogas ilícitas, na verdade, o consumo do açúcar. Então, assim, realmente é muito importante. Às vezes são coisas assim. O que acontece nesse tipo de problema quando nós temos uma fadiga mental, quando nós temos um burnout? Muita coisa é descontado ou reflete na nossa alimentação. Então a gente entra num ciclo do quê, né? Eu não estou dormindo bem, aí eu acordo e consumo muito café durante o dia para me manter acordado. Aí esse consumo excessivo de café, principalmente depois das 14 horas, faz com que eu não durma bem novamente na outra noite. Então nós começamos a repetir ciclos. Mesma coisa com o açúcar. Eu tô muito ansioso, eu tô com, né, nesse estado assim de fadiga, de ansiedade e tal. E a ansiedade em si causa uma fadiga mental, porque a gente fica pensa, repensa, e a gente entra num looping de não conseguir sair disso até que vira realmente assim uma doença, né? E aí o que acontece? Eu tô super ansioso, aí eu começo a querer comer. Geralmente a maioria das pessoas descontam isso nas comidas doces, que tendem, né? O doce, quando nós falamos na nutrição holística, o doce, ele traz essa sensação de preenchimento de sentimentos que nós não estamos conseguindo acessar. Então é muito essa parte aqui, esse centro energético nosso, o cardíaco, né? Tem também uma playlist no YouTube, se você ainda não assistiu, só
como alimentar os seus centros energéticos, então todos os alimentos aí que são importantes, e eu vou falar de 2 hoje aqui, começando por esse, né? Por quê? Comecei a falar do açúcar, não tem como não falar desse centro energético aqui, que é o nosso cardíaco. Então, às vezes a vontade de comer doce, de consumir esse açúcar, que leva a essa aceleração mental e esse não conseguir dormir depois, é justamente o tentar suprir esta falta de alguma coisa aqui, né, de não saber lidar com alguns sentimentos, e nós descontamos na comida, principalmente em forma do doce, e aí causa toda essa aceleração no nosso metabolismo, né? Então, para vocês verem como que a alimentação, ela tá sempre ligada, mesmo às doenças que a gente acha que não tem nada a ver, né? Inclusive, para as pessoas que são diabéticas, é sempre importante cuidar desse centro energético aqui, porque está muito ligada a essa questão do sentimento, da parte emocional e do diabetes, tá? Então, o que é importante aí? Além de reduzir o açúcar ao máximo que você puder, para trabalhar essa parte aqui, dá preferência a alimentos verdes, tá? Por 2 motivos, né? Porque esse centro energético, ele vibra nessa cor verde, então tudo, né? Todos os alimentos da cor verde ajudam a equilibrar essa parte energética para melhorar o seu estado de saúde, a tudo que está ligado a esse centro energético, e também porque os alimentos verdes são ricos em clorofila, ou seja, eles são literalmente ricos em luz solar, né? E o que nos falta muitas vezes quando nós estamos nesse estado de fadiga mental ou burnout? Nos falta energia, né? E de onde é que nós conseguimos extrair grande parte dessa energia? Justamente da luz solar. Então, toda essa necessidade de energia vital que o nosso corpo tem, nós conseguimos extrair através da luz solar, e por isso os vegetais são tão importantes, os vegetais e os cereais, porque eles são os alimentos que conseguem extrair de melhor forma a luz solar, né, e todos os benefícios que ela traz para o nosso corpo, e sintetizar de forma que o nosso corpo consiga se beneficiar dessa vitalidade da luz solar, tá bom? Eu fiz também um vídeo que eu falo sobre a água solarizada, tá lá no YouTube, e se você quiser fazer, por exemplo, né, para esse caso, se você está tentando diminuir a quantidade de açúcar na sua vida. Bom dia, Rô, tudo bem? Se você está querendo diminuir a quantidade de açúcar na sua vida, está querendo cuidar desse centro energético aqui, faça a água solarizada na garrafa de vidro verde, que aí você consegue trabalhar essa parte aqui também, é muito importante, tá bom? Então, algumas dicas aí, né, para você ir trabalhando. E um outro centro energético que é muito importante para essa parte mental, principalmente para a fadiga mental e para o burnout, que está muito ligado à parte mental também, é justamente esse centro energético aqui, né, que é o nosso chakra frontal, que é o nosso terceiro olho, que está ligado exatamente à nossa mente, né? Então, quando nós conseguimos organizar os nossos pensamentos e conseguimos também enxergar as coisas por uma outra forma, né? Enxergarmos, ter uma visão diferente do que está à nossa volta. E muitas vezes isso passa a mudar completamente a forma com que nós lidamos. Então, como assim, Márcia? Eu não entendi nada. Vou explicar, né? As coisas acontecem à nossa volta o tempo todo, coisas boas, coisas ruins. Como elas vão nos atingir depende de muito como nós olhamos para isso, né? Com que lente eu estou olhando. Então, claro que tem situações que elas são ruins e ponto final, não tem como ser boa. Por exemplo, a perda de um ente querido, não tem como considerar isso uma coisa boa nas nossas vidas. Ela é ruim, mas mesmo assim nós temos 2 formas de enxergar como lidar com isso. E é aí que entra esse centro energético para balancear, né, os nossos pensamentos, o nosso mental, para nos ajudar a lidar, organizar as informações que vêm de fora e tratar com discernimento, né, de forma saudável no nosso dia a dia, sem que isso vire um looping de pensamentos o tempo todo e que a gente fique ali naqueles pensamentos muitas vezes até obsessivos sobre algumas coisas, né? Então, como que nós trabalhamos esse centro energético? Principalmente com os alimentos da cor roxa ou da cor azul, né? Não tem muito alimento da cor azul, mas, por exemplo, assim, os mirtilos,
a beterraba, a berinjela, né? Alimentos nesses tons, assim, né? Mais azuis, escuros, e tem também algumas ervas aromáticas que você pode usar que ajuda muito para esse centro energético. Uma delas é a lavanda e também o alecrim, né? Então você pode usar para realmente, você pode fazer chás, você pode usar como sprays aromatizadores, você pode usar, por exemplo, sprays, sabe aqueles que você coloca na sua fronha, né, antes de dormir, para aquele cheiro da lavanda, né, o manjericão também. Se você não tem nada disso na sua casa, nem o sprayzinho, não tem o óleo essencial de lavanda, mas você tem pezinho de manjericão na sua casa, todos os dias coloca 1, 2 folhinhas de manjericão dentro da sua fronha, e isso ajuda, né, não só você dormir melhor, mas vai fazendo essa aromaterapia com o próprio calor da sua cabeça aí, vai soltando aquele cheirinho do manjericão e vai fazendo com que você consiga acalmar os seus pensamentos, as suas mentes, e tudo isso ajuda. Claro, se você quiser usar o manjericão na comida, também é excelente. Se você gosta de fazer chá, também pode fazer chá, tanto do alecrim quanto do manjericão, tá bom? Isso ajuda muito, né, a trabalhar esse centro energético. E como eu disse, nesse vídeo que eu falo lá no YouTube para vocês, que é um para cada centro energético, eu dou uma lista, né, de alimentos e ervas para você usar no dia a dia. Então, como hoje aqui tem muita coisa para falar, eu não vou conseguir aprofundar muito em cada centro energético, mas fica aí a dica, né, básica desses 2 centros que são os mais importantes para serem trabalhados num caso de fadiga mental e de burnout, tá bom? Então eu tinha que falar disso porque é o grande diferencial, né, quando nós falamos de nutrição humanizada, nutrição holística, em relação à nutrição clínica. Não é simplesmente eu chegar aqui para vocês e falar só do açúcar, só disso, só daquilo, porque tem realmente toda essa parte energética da alimentação. Elis perguntou aqui no Instagram, pode colocar o alecrim na fronha também? Pode. O alecrim, ele tem um cabinho assim, né? Pode ser que não seja muito confortável. Se você quiser colocar, de repente, dentro de um saquinho assim, sabe? Esses saquinhos de seda, alguma coisa, as folhinhas dele. Ou, se não te incomodar também, pode colocar com cabinho e tudo, tá bom? Ou pode virar, né, a fronha, enfim. É que quanto mais perto ele ficar, melhor, né? Pra você ir sentindo aquele cheirinho ali. Mas pode colocar o alecrim também, tá bom? Tem uns sprays aromatizantes que a gente pode até mandar fazer, às vezes, em farmácia de manipulação, que você pode colocar, pedir para fazer um spray aromatizante, por exemplo, de alecrim com lavanda, né? Daí já junta os dois, também é uma delícia, tá bom? Hortelã. O hortelã, ele é bom para esse centro energético aqui também, tá? Mas o hortelã é bom também pro laríngeo, né? Geralmente eu tô tomando, inclusive, chazinhos de hortelã durante as lives. Hoje que eu não tô tomando porque tá muito calor aqui, eu não sei o que aconteceu com o aquecedor aqui da casa, mas ele tá meio empolgado, então eu não quis tomar chá. Mas o hortelã, ele é bom para essa parte aqui também. O que, assim, eu só não recomendo tomar muito chá de hortelã à noite, tá? Porque como ele tende a estimular a comunicação, para quem já tá com a fadiga mental, aí é aquela hora que começa, sabe assim, a vir uma vontade de falar, de mandar mensagem, de escrever, de se expressar, tipo 1h da manhã, daí isso não é legal, né? Então, assim, pode tomar, mas eu aconselho, assim, até umas 2, 3 horas da tarde, principalmente para as pessoas que já estão com esse problema, tá bom? Mas muitas vezes pode ajudar aí também, porque muitas vezes nós entramos, né, nesses problemas de ficar nesse loop mental com muitas coisas, porque a gente quer falar, quer se comunicar de alguma forma, mas não consegue, daí a gente vai e volta, e pode ser que ajude também nessa coisa da expressão, e aí pode ser a chave para te tirar, né, de repente desse looping, né, desse problema que começa a ficar cada vez mais enrolado, né, digamos assim, e leva a gente a essa fadiga, né, esse cansaço mental e muitas vezes também no físico, tá bom? E aí uma outra coisa da alimentação que, assim, eu acho que é a mais importante, porque o que acontece, né? Como eu falei pra vocês, é um looping. Então, assim, eu estou passando por um problema de fadiga, né, crônica aí, e aí eu, claro, provavelmente porque eu estou estudando demais, trabalhando demais, a vida tá muito corrida, eu tô com muita coisa pra fazer, e aí a cabeça tá ali a 1000 por hora, e eu sou diagnosticado com um burnout ou com uma fadiga mental. O que acontece quando a vida tá super corrida assim?
A maioria das pessoas, a primeira coisa que faz é descuidar da alimentação. Descuidando como? Passando a cozinhar menos por falta de tempo e comendo cada vez mais comidas já prontas, ou comendo fora de casa, ou comendo comidas ultraprocessadas, né, industrializadas. E aí, essas comidas ultraprocessadas, elas são ricas em quê? Principalmente são ricas em açúcares, são ricas em sódio, né, no excesso aí de sal, escondidos, né, por trás de vários ingredientes ali que a gente não sabe nem o que está ali naquele rótulo, e também ela é rica em vários outros produtos químicos e conservantes que intoxicam o nosso organismo e o nosso metabolismo e faz com que o nosso sistema imunológico trabalhe aí a 200% o tempo todo para tentar combater todos esses problemas, tá? E aí, o que acontece? Você deixa de colocar, né, o seu corpo ali, todo o seu metabolismo, ele deixa de colocar energia, né, para se recuperar, para colocar essa energia para limpar todas as toxinas que você está ingerindo através do seu metabolismo, tá? Então, o seu fígado trabalha supercarregado, o seu aparelho digestivo trabalha supercarregado, né? Então, assim, você não... Assim, ao invés de você estar dando um tempo para o seu corpo se recuperar e cuidar de se tratar, porque nós temos, né, o poder de nos autocurar, principalmente durante o sono e principalmente quando o nosso metabolismo está trabalhando a nosso favor. Mas o contrário é um grande problema. Então, assim, nem você está dando ferramentas para o seu corpo trabalhar de forma mais saudável, né? Alimentos que vão dar essa vitalidade, como eu falei, questão dos vegetais, né? Principalmente os que têm clorofila, né? Você não está dando essas ferramentas e ainda você está sobrecarregando o seu corpo com toxinas, com produtos ultraprocessados ricos em açúcares, como eu falei, que são, né, podem perturbar muito o seu sono, e também o sal, que sobrecarrega aí um dos principais filtros do seu corpo, que é o nosso rim. Então, ou seja, você está dando, como se tivesse assim, o carro já tá ali com um problema, né, no motor, na ignição, aí você vai e coloca uma gasolina de péssima qualidade, ou seja, o que já não estava funcionando bem ainda vai começar a entupir todos os filtros, sabe assim? Vai começar, né, o que não estava ruim vai começar a ficar por conta do combustível que você está colocando no seu carro. Então, quando, né, e muitas vezes o que muitas pessoas tendem a fazer quando são diagnosticadas, começam também a se entupir de remédios sintéticos, né? Então começa a tomar remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para ou diminuir o apetite porque está ansioso, está comendo demais, ou remédio para estimular o apetite porque perdeu a fome completamente, porque cada pessoa, né, tem um reflexo disso no físico, na alimentação, e todos esses remédios aí começa a ter o quê? Muita dor de cabeça, né? Quem tem problemas inflamatórios e o corpo, quando começa a entrar num estresse geral, assim, a pessoa começa a desenvolver problemas de pele, né? Então, cada pessoa aí vai desenvolvendo de um lado. Começa a ter dores de estômago, começa a ter, né, as enxaquecas, e aí começa a tomar um comprimido para cada coisa. Ou seja, mais toxinas ainda, né, sintéticas aí para o seu corpo metabolizar. Ou seja, né, na tentativa de sair disso, a gente começa a patinar e né, cavar um buraco ainda mais fundo. Então, o que nesse momento é importante fazer? Recorrer ao mais natural possível, né, para o seu corpo aí dar esse reset realmente, e não oferecer ainda mais obstáculos, mais problemas para aquele corpo que já está sofrendo, nem que seja ainda, né, só na forma mental ou emocional, porque isso com, né, o passar do tempo ele vai refletir, sim, vai somatizar de forma física, né, porque se você não estiver dormindo, você vai começar a sentir isso no seu corpo, vai começar a ter problemas físicos realmente, né, de várias formas. Então, assim, é importante dar um passo para trás, né, e principalmente fazer a alimentação mais limpa possível nos períodos de crise. Eu sei que é difícil, como eu falei, a gente sente vontade de comer doce, a gente sente vontade de ficar tomando café para se manter acordado, né, mas uma das coisas que são muito boas aí para
dar essa vitalidade do se sentir mais acordado é tentar se exercitar no período da manhã. Eu sei que é muito corrido para muita gente, né? E para algumas pessoas que têm problema de sono, se exercitar à noite para causar um cansaço físico mesmo para dormir, né? Existem os dois tipos de pessoas e aí você deve saber qual que é o seu, né? Se você sente aí essa energizada ao se exercitar de manhã e liberar toda essa endorfina no seu cérebro para lutar contra esse burnout, ou né, se você é a pessoa que prefere fazer isso de noite para sentir um cansaço e dormir, porque tem pessoas que fazem exercício à noite e ficam mais aceleradas ainda, então eu não recomendo para essas pessoas, mas a gente sabe que tipo de pessoa a gente é. Então, por mais corrido que esteja, o exercício físico também tem uma função muito importante. E quando nós trabalhamos esse centro energético aqui, ele está muito ligado a esse ritmo, porque os nossos dois órgãos principais que dão ritmo no nosso corpo é o coração e o pulmão. Então, quando nós trabalhamos, né, esse centro energético, a alimentação pelos alimentos verdes, principalmente, nós trabalhamos esse ritmo do nosso corpo. E aí nós temos mais facilidade em fazer exercícios físicos também, porque melhora o nosso condicionamento cardíaco e pulmonar, tá bom? Então, vocês veem que tá tudo ligado, né? Por isso que eu sou tão apaixonada cada dia mais pela nutrição humanizada, pela nutrição holística, porque nós trabalhamos assim as energias, né, através de muitas formas, principalmente aí no meu caso dos alimentos, e você consegue trabalhar muitas questões ao mesmo tempo por centro energético, contanto que você entenda o que cada um trabalha, tá bom? Não é fácil, lógico, né, mas por isso que eu tô aqui para ajudar vocês a fazer essa identificação, tá bom? E aí uma outra coisa importante em relação aos alimentos ultraprocessados também é justamente essa falta de vitalidade dos alimentos. Porque o que é essa vitalidade, né? Quanto mais fresco é o alimento. Então, quanto mais fresco é aquele vegetal, né? Quanto mais fresco né? Se nós pudéssemos aí ter um leite de melhor qualidade, né, que não precisasse ser o leite longa morte aí, que é o da caixinha, né, que não deveria chamar longa vida, porque é um leite morto, sem vitalidade nenhuma, que só serve para gerar alergia e intolerância hoje em dia na gente, né. Então, assim, quanto mais vitalidade os alimentos têm, melhor eles são para nossa saúde, por causa do que eu já expliquei para vocês aqui, né? Se você não assistiu o início da live, eu vou deixar essa live gravada aqui, né? Não vou tirar a live, tá bom? Vou deixar gravada aqui, vou deixar no YouTube e no Facebook também, tá bom? Então, assim, é muito importante. O que acontece os alimentos ultraprocessados, né? Eles não têm essa vitalidade, entendeu? Então, aquele alimento que ele é feito ali no laboratório, né? Se ele tem bases naturais, né? A maioria tem, lógico, né? Ele sai de alguma coisa que um dia já foi vivo, né? Por mais, né? Aquela batata super processada, aquela batatinha frita, um dia ela já foi batata na vida. A gente mal consegue lembrar da cara dela natural, mas ela já foi batata. Mas faz tanto tempo que ela já foi batata e ela já passou, né, por tantos processos ali que quando ela chega no pacotinho pra gente só comer ali, coitada, ela já foi morta e enterrada 10 vezes, né? De tantos processos industrializados que ela passou, de tantos processos de pasteurização, de esterilização, de sal para, né, enfim, manter ali na prateleira conservada. Então, assim, são alimentos sem vitalidade, entendeu? Então, fora todas as químicas, fora o excesso de sal, né, fora o excesso de açúcar, ainda falta essa vitalidade, né? Obrigada, Rogéria. A Andréia tá perguntando de onde eu sou. Eu sou originalmente de Taubaté, São Paulo, mas hoje em dia eu moro aqui na França. Vim para cá estudar, continuar, né, me aprimorando. Aqui essa parte de nutrição holística e principalmente de fitoterapia e ervas é muito grande, né? Tem muitos cursos, então eu tô aqui me especializando cada vez mais para levar para vocês aí todas as novidades que rolam por aqui, tá bom? Então, gente, esse é um dos grandes problemas que, por exemplo, assim, né, a gente só consegue realmente entender
o problema dos ultraprocessados, não só falando de qualidade de alimentação na parte clínica, de macronutrientes, né? Tem muita gordura, tem muito rico em gordura trans, ou tem muitos carboidratos. Não, esquecendo essa parte, né? Não que não seja importante, mas assim, vendo de um outro ponto de vista, holístico, humanizado, falta essa vitalidade nos alimentos industrializados, que é tão importante para o nosso corpo, tá bom? Então, era isso que, assim, eu realmente queria deixar bem claro, e quando nós falamos aí de fadiga mental e de burnout, muitas vezes, todas essas doenças que não estão, assim, ligadas diretamente, por exemplo, ao nosso aparelho digestivo, né, não estão ligadas, assim, a um órgão direto, nós não conseguimos, às vezes, enxergar a ligação dela com a nossa alimentação, né, e todo e qualquer tipo de problema do nosso corpo, nós conseguimos tratar e prevenir através de uma alimentação mais saudável, mais direcionada. Nós conseguimos usar o alimento como cura e não como problema, né? O alimento, ele deve ser aí a nossa fonte de cura e de prevenção de doenças e não como problema. Mas, né, o ser humano, que nós temos essa capacidade de complicar o que a natureza nos dá, a gente vai lá, pega a batata, mata ela 10 vezes, põe num saquinho, come e fica doente com a batata, né? Então, por isso que é importante a gente sempre lembrar que o caminho é inverso, né? O alimento, as ervas, eles devem ser fonte aí de cura e não de causar mais doenças, né? E além da alimentação, além desses pontos que eu falei sobre o sono, né? Sobre todas essas dicas que eu dei até agora, quando nós falamos aí de naturopatia, né? De nutrição holística, que é uma especialização, digamos assim, dentro da naturopatia, um foco, né? Dentro de uma das ferramentas que a naturopatia usa, a alimentação, a gente não pode deixar de lembrar nunca da importância de ferramentas, né, para o nosso dia a dia muito importantes, como a meditação, né? Nossa, mas o que a meditação tem a ver com a alimentação, Márcia? Principalmente para quem está passando por processos de fadiga mental e de burnout, o acalmar a mente é extremamente importante, né? E o que é a meditação? Eu não consigo, Márcia, sentar lá e ficar de olhinhos fechados, respirando, na minha cabeça ver uma lista de tudo que eu tenho que fazer, uma lista de compras, fica uma pessoa tocando um tamborim dentro da minha cabeça quando eu tento fazer isso. E principalmente nesses casos eu concordo, porque realmente quanto mais agitados estão os nossos pensamentos, a nossa mente, mais difícil é meditar. Porém, o meditar é simplesmente estar presente no momento presente, prestando atenção só naquilo que você está fazendo naquele momento, sem pensar em nada, seja o passado, seja o futuro. Isso é o meditar. Como você faz essa meditação pode vir de várias formas. Se você não consegue sentar ali e fazer esse esvaziar da mente, você pode, se você gosta, por exemplo, de fazer caminhada, você pode fazer a caminhada meditativa, né? Que muitos budistas aconselham fazer, que é a questão do você caminhar e só prestar atenção no ritmo do seu corpo, seja nos seus passos ou na sua respiração. E você faz aquela caminhada ali assim, ó, é o famoso pezinho na frente do outro, pezinho, 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 e você só pensa no pezinho, pezinho durante todo o percurso, que seja 30 minutos. Você passou 30 minutos sem pensar em absolutamente nada, só fazendo, né, ali prestando atenção na sua respiração e no movimento do seu corpo. A Rogéria está falando que ela consegue fazer meditação guiada. Tem várias formas hoje em dia maravilhosas de fazer meditação guiada, através do YouTube, através de aplicativos. A melhor maneira de começar é através da meditação guiada, né? Então, assim, é muito importante para esses casos de burnout e de fadiga mental. É uma das melhores ferramentas, porque realmente é aquele momento que você dá uma folga. É como se fosse, né? Eu sempre falo em relação a algumas dietas restritivas que a gente precisa fazer a curto prazo, que é como se fosse o gesso no nosso pé quebrado para depois poder usar o pé de forma saudável e não para manter aquela dieta para o resto da vida, né? Porque a gente não torceu o pé e não fala assim, então nunca vou cortar esse pé fora, nunca mais vou usar ele. Mesma coisa com a alimentação, não precisa ser assim, desde que a gente saiba levar. A meditação para nossa mente é a mesma coisa, é o gessinho, né, ali no pé quebrado, é aquela tala que você põe para dar aquela descansada para depois poder usar de novo, né?
Muitas vezes lavar uma louça é a meditação. Se você está ali lavando a louça só pensando naquilo sem pensar em nada, você está meditando. Se você está tocando um instrumento, se você está ali costurando, se você está fazendo um artesanato, se você está mexendo com plantas, mexer na terra, né, é excelente, né? Aterrar aí, sair, né, do plano mental e ir mais para esse plano físico, fazer esse aterramento também é excelente. Eu sempre falo da yoga, tem gente que detesta, mas eu vou continuar falando que é uma excelente ferramenta para a nossa vida, porque ela trabalha o físico, a parte respiratória e o mental, tudo ao mesmo tempo, né? Se você acha que yoga é facinho, que você fala, mas não é nem exercício físico, é porque você nunca tentou. Tem uns exercícios que não são fáceis e você consegue fazer queimas, né, inclusive de calorias e exercícios aeróbicos, respiratórios dentro da yoga através de respirações, que tem muitos tipos, que você eleva os seus batimentos cardíacos como se você estivesse numa corrida, tá? Então é uma ferramenta excelente também, principalmente para pessoas que têm aí lesões, né, que não podem fazer exercícios de alto impacto também, tá bom? Então tudo isso são ferramentas, né? Os chás, como eu falei, né, principalmente antes de dormir, são excelentes ferramentas e você pode usar muitas dessas ervas que você faz os chás na sua alimentação. Tem um chá que eu já recomendei em outras lives aqui, que é o chá de valeriana, mas que você não pode tomar por mais de 7 dias, mas que é excelente para casos de insônia, tá? Uma colher de chá de valeriana para 400 ml de água, ferve por 10 minutos junto ali, tá? Coloca na água fria, né, nos 400 ml, deixa ferver, levanta a fervura, depois coloca no fogo baixo, deixa no fogo baixo cozinhando por 5 a 10 minutos, coa e toma antes de dormir, por no máximo 7 dias. É excelente para insônia e substitui aí a famosa melatonina que muita gente toma, mas que da maioria das vezes vem em forma de comprimidinho sintético. Como eu falei para vocês, quanto menos remédio sintético nós tomarmos, muito melhor para nossa saúde, tá bom? Mas não tome por mais de 7 dias porque ela é bem forte, ela tem um efeito forte, assim, né? É um coice de mula das ervas, assim. Tem gente que acha que assim, já que é chá eu posso tomar à vontade, então vou tomar chá de alecrim o dia inteiro, vou tomar chá de manjericão o dia inteiro, vou fazer inalação de lavanda o dia inteiro. Não façam isso, tá? Inclusive eu tenho um dos módulos do PITA, que é o meu programa, né, de iniciação à terapia alimentar, que nós vamos, aliás, em breve abrir uma nova turma. Eu falo justamente sobre essa parte fitoterápica, que não duvidem do poder das ervas e não achem que assim, é tranquilo, né? Tipo, não, eu posso usar o quanto eu quiser. Não, tá? As ervas são super poderosas, a gente também tem que usar com moderação. No máximo, eu recomendo 3 xícaras de chá por dia, tá? E nesse caso da valeriana, que é mais forte, no máximo por 7 dias e 1 xícara antes de dormir. Andréia, qual chá? Então, esses chás que eu falei para o sono, principalmente, né? Então, a lavanda, o manjericão, o alecrim mais como aromatizante, né? Do que como chá. A valeriana, a camomila, a melissa, são todos chás muito bons aí para você tomar para ajudar no sono, tá? Para fazer essa recuperação, principalmente mental. Porque o que acontece? A fadiga mental, assim, se você tá cansado fisicamente, mas a mente tá ok, você deita e dorme. Agora, a fadiga mental é aquela coisa assim, né? Você pode estar super cansado, mas você deita e a cabeça não para. E aí você não consegue dormir, você não recupera e vira um ciclo muito perigoso de entrar nele, tá bom? Então esse é um dos grandes problemas. Alguém tem perguntas? Vou tomar uma aguinha aqui porque eu falei pra caramba, né? Vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, vou vendo se chega perguntas aqui pra mim. Gente, eu não sei se funcionou entrar no Facebook, viu? Eu acho que não deu muito certo, mas depois vamos ver, né? Depois eu vou olhar lá. Tem mais perguntas pra mim? Alguém aqui no YouTube? O chat está aberto também. Ou aqui no Instagram para mim? Me contem se tem mais perguntas. Hoje não é chá, hoje é só aguinha aqui na minha caneca. Mas geralmente é chá de hortelã que eu uso, né, pra dar aquela
para mensagem chegar bem clara aí através aqui dando aquela fortalecida no chakra cardíaco não, laríngeo para vocês. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu tô dando um tempinho porque eu sei que rola um delayzinho aqui, né? Erva baleeira e dente de leão. Pra que serve? Erva baleeira? Eu não lembro. O dente de leão, ele serve para várias coisas, mas ele é mais energizante na maioria das vezes, tá? Ele trabalha muito essa parte aqui do plexo solar, da confiança. Ele é muito bom para algumas pessoas que têm diabetes, mas aí depende muito, né? Porque às vezes a pessoa tem um outro problema de saúde que o dente de leão não é legal. Ele é muito bom também para queima de colesterol. Ele é um anti-inflamatório, antisséptico. O dente de leão serve para várias coisas. Tenho artrite reumatoide. Como começa a desinflamar meu corpo? Então, tem um vídeo que eu fiz que eu falo sobre uma rotina matinal, que é uma rotina anti-inflamatória, que é justamente, né, ingerir aí o vinagre de maçã, a cúrcuma e própolis pela manhã, que é para dar um reset aí, para começar realmente, né, o seu dia fazendo esse processo desinflamatório e fortalecedor do intestino, principalmente, né, porque as doenças inflamatórias todas vêm de uma fonte só, que é o nosso sistema imunológico aí cansado, que não está dando conta, né, de lutar contra todas as agressões que ele está sofrendo, então começam aí os processos inflamatórios, tá? E quando nós fortalecemos o nosso intestino, nós tratamos do nosso sistema imunológico e de todos os processos inflamatórios. Então, o primeiro passo que eu recomendaria é realmente começar esse desjejum. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos stories depois, eu sempre deixo, né, porque eu sempre falo desse desjejum nas lives e depois eu deixo o link para vocês. Tem no destaque dos stories também, rotina da manhã, tá? Ajuda muito. O açúcar é um dos maiores problemas inflamatórios. E aí muitas pessoas às vezes cortam, né? Eu vejo às vezes em grupos assim do Facebook que eu participo, receitas de bolo sem glúten, sem lactose, que vão 2 xícaras de açúcar. É tipo de espinho um santo para vestir o outro, né? Porque não adianta nada no fim das contas, açúcar refinado ainda por cima. Então, o açúcar é um grande anti-inflamatório. Tem o glúten e a lactose podem ser aí inflamatórios problemáticos para o nosso corpo, mas depende muito de quão saudável o seu aparelho digestivo e imunológico está, né? Porque daí a tolerância é maior ou menor ao glúten e à lactose, né? A maioria das pessoas depois dos 7 anos de idade realmente não tem uma facilidade muito grande de digerir a lactose, né? Por isso que a forma mais recomendada de consumir qualquer tipo de laticínio, se a pessoa não consegue cortar de forma alguma, é através dos fermentados ou através dos queijos bem maduros, né? Que passam por aquele processo de maturação, porque aí quebra, né? Ajuda a digerir essa lactose, então fica mais fácil do nosso corpo digerir também, tá? O xilitol, ele dá distensão abdominal em muitas pessoas. Nesse caso, eu recomendo o eritritol ou estévia, tá? O estévia, ele dá são os adoçantes, né, gente? Pra quem aqui não sabe do que eu tô falando, a Andrea falou aqui do xilitol. Ele é excelente como resultado nas receitas, mas a alternativa para ele é o eritritol e o estévia, só que o estévia ele tem um gosto, um sabor residual maior, que algumas pessoas não gostam, né? Então aí nesse caso eu recomendo o eritritol. O eritritol e o xilitol são mais caros, mas se você já compra o xilitol, então o eritritol é mais ou menos o mesmo preço. E aí você pode usar o eritritol assim, mais ou menos uns 75% da quantidade de açúcar nas receitas, porque quando a gente usa, assim, por exemplo, 1 xícara de eritritol para 1 xícara, né, da receita original de açúcar, ele fica mais doce do que o açúcar, ele dá uma cristalizada de tão doce que ele fica. Então eu recomendo usar uns 75% dele, tá bom? E tem outras formas também, né, de adoçar. Inclusive o último vídeo que eu postei no YouTube foi sobre isso. Outras formas aí mais saudáveis de adoçar as receitas, sem adoçante e sem açúcar. Então dá uma olhadinha lá depois que também pode ajudar, tá bom? Mais alguma pergunta, gente, pra mim? Não?
Sim, não, não. Bom, eu vou encerrar por aqui então a nossa live e aí vou deixar salva. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem DM, deixem nos comentários da live que eu vou respondendo para vocês depois aí, tá bom? Eu sempre respondo as dúvidas do pessoal assim que eu posso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito 10, mais uma vez, fico muito feliz. Espero que tenha funcionado, espero, né, que tenha dado certo aqui no YouTube, mas se não deu, eu vou deixar a gravação mesmo assim, tá bom? Eu que agradeço, Elisa, a presença aí. Obrigada, Rogéria, obrigada, Andréia. Um beijo para vocês, obrigada, Karen. Saudade de você, um beijo para vocês, uma excelente semana. Até mais.